Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão 1 da lista 8 da teoria da firma, curso de microeconomia da pós-graduação da UFPB. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma função. Deixa eu só abrir aqui a lista. A gente vai ter uma função seguinte tipo: função de produção é igual a x1 elevado a a, x2 elevado a b, ok? Então seria aí talvez uma Cobb-Douglas ou alguma coisa, não, uma SES, alguma coisa do tipo. Depende aqui dos coeficientes, dos expoentes A e B. Pode ser maior ou menor do que 1. Vamos lá, claro que devido às características aí da função de produção, elas provavelmente vão somar aí 1 para ser uma função de produção bem comportada. Mas vamos considerar aqui que a gente desconhece o A e B. Então, qual é a elasticidade? A pergunta se refere à elasticidade. Então, a fórmula da elasticidade, que eu acredito que é a mais fácil, vai ser igual a derivada do logaritmo natural da TMT em relação à derivada do logaritmo natural de R. Então, vamos fazer passo a passo. Então, passo 1. O que é a TMT? É a taxa marginal de substituição técnica. Ou seja, a capacidade da função de produção de trocar um item, um ingrediente, um insumo, um input por outro input. Tá? Então, essa TMT, a fórmula dela é bastante simples. É a derivada parcial, né, da função de produção com relação à variável 1 dividido pela derivada da função de produção pela variável 2. Ou seja, é a relação entre produto marginal, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Essa aqui. Aí a gente vai ter o seguinte: qual a derivada da função em relação a x1? A x1 elevado a menos 1 vezes x2 elevado a b. Divido isso aqui pela derivada parcial em relação a x2, que é b x1 elevado a x2b menos 1, ok? Então, encontramos a nossa TMT, mas a gente ainda pode simplificar isso daqui. Simplificando isso aqui, vai ser A sobre B elevado a x2, x1. Por quê? Porque se você está dividindo, você pode subtrair dos expoentes. Então, é o seguinte, aqui é A menos 1 menos A vai ficar x1 elevado a menos 1. Por isso que eu coloquei aqui o x1 aqui embaixo. E aqui, b menos b menos 1 vai ser igual a 1. Por isso que o x2 está aqui em cima, ok? Então, só para deixar claro essa questão. Pronto, fizemos a TMT. Então, esse foi o passo 1. Agora, o passo 2. Passo 2... Opa, aqui faltou menos 1 da forma, tá? Passo 2. O passo 2 é a derivada do logaritmo natural em relação a R. Derivada do logaritmo natural em relação a R. Então, quem é R? R vai ser igual a x2 dividido por x1. Isso daqui já é predefinido, tá? Então, encontramos a TMT e nós temos o R já predefinido. Claro que se as variáveis mudarem, né? Por exemplo, se você tivesse uma função, vamos supor que a sua função fosse f de kl, ok? Igual a k elevado a L elevado a B, percebe que o K aqui vem primeiro, né? Está na posição de x1. Então, o R aqui seria igual ao L dividido pelo K, ok? Então, só para deixar isso aqui claro que o R é a relação entre a segunda variável sobre a primeira, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos dar continuidade ao nosso passo 3. Passo 3. Qual é o passo 3? É a aplicação da própria fórmula.
Nossa elasticidade vai ser igual ao que? A derivada do logaritmo natural da nossa TMT, que é igual a A sobre B, x2 sobre x1, ok? Dividido pela derivada do logaritmo natural de R. Isso daqui elevado a menos 1. Percebe? Eu até vou substituir já o R, tá? Pra gente já evoluir aqui. x2 sobre x1, ok? Percebe que aqui a gente tem uma similaridade, ou seja, x2 sobre x1 e no denominador x2 sobre x1. Então, aqui é mais corte das variáveis comuns, ou seja, a gente vai ter aqui um resultado de A sobre B, né? Então, A sobre B elevado a menos 1. Ou seja, você cortou em cima e embaixo, sobra A sobre B elevado a menos 1, que vai ser igual a B sobre A. Ou seja, essa elasticidade aqui é B sobre A. Eu sei que o gabarito está A sobre B, mas eu creio que deve ter sido algum engano. Tá? Então, essa é a resposta.